Vamos lá. Eu vou colocar aqui o PowerPoint para a gente trabalhar, tá certo? Vocês estão vendo a tela aí, gente? Estão vendo a tela? Estamos, Beleza. professor. Eu vou só colocar no modo de apresentação aqui, viu? Para ficar melhor. Então, hoje a gente vai ver esse finalzinho de determinação de fórmulas, tá? Quando faltar 2 minutos, vocês me avisam aí, porque eu tenho um Meet ilimitado. Vamos lá. Vamos ver se o ano que vem a escola financia essa parte do Meet aí anual para a gente. Até agora não financiou, não. Vamos lá. Determinação de fórmulas, tá bom? Então, assim, a gente vai ver 3 tipos de fórmula. A fórmula mínima, a fórmula molecular e a fórmula centesimal. Não nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas eu costumo primeiro falar da fórmula centesimal. Depois eu falo da fórmula mínima e, por último, da fórmula molecular, tá? A centesimal, ou fórmula percentual, é a forma que relaciona a porcentagem dos constituintes de uma molécula, tá bom? Então, assim, vamos lá. Forma percentual é a forma que indica os elementos químicos e as porcentagens em massa, né, de cada átomo que forma a substância, ou a molécula. Tá bom? E aí eu coloquei assim, metano. Metano é uma substância que é carbono e hidrogênio. Ele tem 1 de carbono e 4 de hidrogênio. Por isso que é CH4. Agora, professor, você colocou assim, carbono 75%, hidrogênio 25%. Tá? Como é que se acha isso aqui? Tá? É fácil achar isso aqui. Por exemplo, se você tem carbono, a massa molar dele é 12, e a massa molar do hidrogênio é 1, como eu tenho 4 hidrogênio, 12 com 4, 16. Esses 16 gramas equivale a 100%, tá bom? 12 gramas equivale a X. Aí você calcula o carbono, tá bom? Ah, professor, eu quero calcular o hidrogênio. Pronto, 16 gramas, que é o todo, né? É 100%. 1 grama é X. É por isso que a gente acha 25% de hidrogênio e 75% de carbono. Vocês entenderam? Ou fui rápido? Eu fui muito rápido aí, não, né? Tranquilo? E aí, o que é que a gente... O que é que eu Ô, coloquei? professor, repete ali. É assim. Você tem... Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente trabalhar melhor, tá? Caneta. Você tem... Professor, desculpa o atraso aí, que eu tava na aula de português que demorou um pouquinho para acabar, beleza? Beleza, então tá bom. Tá perdoado aí. Da próxima vez eu vou mutar. Ó, carbono, 12, né? Carbono é 12, hidrogênio é 1 cada. 12 mais 4 daria 16. Esses 16 gramas é 16, certo? Isso equivale a 100%, tá bom? 100%. Como eu tenho um carbono, cada carbono não é 12? Carbono é 12, então 12 gramas é X. Você entendeu? Aí eu acho 75% aqui de X. Ah, professor, eu quero achar o Y, que é o hidrogênio. Aí eu faço 16 gramas é 100%, tá bom? 100%. 1 grama, que hidrogênio é 1, né? 1 grama é Y. Aí eu acho 25%. X é 75, que é o carbono, e Y é 25%, que é o hidrogênio. Entendeu? Isso aqui é fórmula centesimal. Beleza? Em outras palavras, em 100 gramas de metano, existe 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Beleza? Vamos lá. Lá na frente a gente vê melhor. Professor, como é que a gente pode calcular a forma centesimal a partir da forma molecular? Será que a gente pode? Pode. E a partir da forma mínima também pode? Pode. E também das relações das massas, ensinei agora, tá? Das massas que participam das reações. Daquele jeito que a gente fez, tá bom? Então, o que é que eu coloquei aqui? Olha o exemplo, ó. Professor, o senhor vai colocar uma aula sobre isso no AVA? Já tá. Já Já tá, lá? já tá no AVA, tá bom? Viu, Eduarda? Foi a Eduarda que falou aí? Fui eu. Foi você. Então, determine a fórmula centesimal, ou percentual do metano. Metano, repare que é CH4, tá certo? Para você observa que ele dá 12 gramas de carbono, que reage com 4 gramas de hidrogênio, que produz 16 de metano. A gente vai botar a reação aqui. Ó, carbono e hidrogênio
vai dar metano, não é isso? Mas ele disse que tem quanto de carbono? 12, certo? Aqui é 12. Aqui hidrogênio, ele disse que é 4. 4 de hidrogênio. 12 mais 4 daria 16. Se ele não falasse que era 16 de metano, ele fala, né? Mas caso ele não falasse, você já sabia pela lei de Lavoisier que aqui é 16. Beleza? Então, a primeira experiência é isso, ó. 16 gramas. Beleza? Agora, como é que você calcula a fórmula centesimal do metano? Aqui você vai colocar, em vez, debaixo do 16 do metano, 100 gramas. Você entendeu? Beleza? 16 gramas, aqui 100 gramas. 100 gramas eu calcularia aqui, ó, X aqui de carbono, né? X grama de carbono. Se eu quisesse calcular hidrogênio, eu calcularia aqui Y. Entendeu? Olha lá, a segunda experiência, X grama de carbono e Y grama de hidrogênio, comparando com 100%. E é isso que a gente fez, ó. Tá vendo? Comparou 12 sobre X com 4 sobre Y, igualou a 16 sobre 100. Então, a gente pode fazer essa relação, ó. É esse com esse. Tá bom? Acha X, né? E pode fazer, professor, esse aqui, ó, com esse? Pode. Aí você acha Y, Y é hidrogênio. Entendeu? É isso que a gente fez ali, ó. Que achou 75% de carbono. Tá? E aí, achamos da mesma forma 25% de hidrogênio. Olha, carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, né? Carbono. Beleza? Hidrogênio aí, tranquilo? Alguma dúvida sobre isso aí? Não, professor. professor, tá de boa. É fácil, tá de boa, tá de boa. Vamos lá ver essa daí, tá? Professor, quando é que é a nossa próxima AP? É depois do recesso ou é antes? Rapaz, dia 29. Ah, então já é Semana que vem. Então, vamos E cuidar. vai cair o vai quê, ter professor? vai cair tudo, até o que eu dei aí, entendeu? Vamos lá, para a gente não perder tempo. A porcentagem em massa do carbono, ó, ele só quer carbono. Nesse composto, ó, CHCl3, tá vendo cloroforme? Eu até falei desse cloroforme aí. Esse cloroforme já tá aí meio cheiroso aí, tá? Ó, ele não quer hidrogênio nem cloro, ele quer carbono. Mas lembre que o cloroforme é um de carbono, um de hidrogênio e 3 de cloro. E a gente pode colocar ali embaixo, ó, carbono, hidrogênio, cloro, dando cloroforme. Você entendeu? Agora, você sabe que carbono é quanto? É 12, tá certo? Você sabe que hidrogênio é 1. E esse cloro, por que está 106,5? Lembre que cada cloro é 35,5. Percebeu? Olha aqui cada cloro. Ó. Mas eu tenho 3. Então vai ser 35,5 vezes 3, que dá 106. Percebeu aí? Professor, e por que esse 119,5 aqui? Onde apareceu isso? É a soma de tudo aqui, pela lei de Lavoisier. 106,5 mais 1 mais 12 vai dar 119,5. Beleza? Como ele quer a porcentagem em massa do cloroforme, onde é que está o cloroforme? Aqui. Aí eu coloco 100 gramas aqui, ou 100%, né? Ó. Beleza? E aí eu posso relacionar com X aqui, que eu acho carbono. Posso relacionar com Y aqui, que eu acho hidrogênio. E posso relacionar com Z, aqui é Z, tá? Esse Z representa o cloro. Professor, ele está pedindo só o carbono aí, tá? Tudo bem. Aí a gente vai relacionar esse com esse, o parâmetro maior, tá bom? Mas se ele, eu, pedisse a porcentagem de hidrogênio, você relacionaria esse aqui, ó, com esse, tá bom? A porcentagem de cloro, esse com esse, beleza? E é isso que a gente faz, tá bom? Bem simples, dá 10% isso aí, né? Conta bem simples, tá certo? Gente, tá passando um carro vendendo frutas aqui, eu vou ter que fechar aqui, senão vocês vão ficar ouvindo. Ei, tá? Pera aí. Meu Deus. Desculpe aí, viu? Desculpe aí. Tá, mas quem não entendeu, gente, quem não entendeu,
É fácil, né? Tá. Agora, vamos lá. Forma molecular. Forma molecular é a forma que indica os elementos químicos que constituem a substância e o número de átomos de cada elemento na molécula. Beleza? Lembre da água. A água não é H2O? Né? A forma molecular da água, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Não é isso? A glicose também tem a sua forma, C6H12O6. 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. E aí que eu coloquei. O que é que indica isso? Que a glicose é constituída por átomos. 6 de átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Professor, a forma da glicose, a forma molecular da glicose é essa. E a forma mínima, eu posso obter a partir da forma molecular? Pode. E a partir da forma mínima, eu posso obter a forma molecular? Sim, e vice-versa pode. Entendeu? E é isso que a gente vai ver agora. Forma mínima, tá? É a forma que indica os elementos químicos que constituem a substância. E a proporção em números de átomos desses elementos. Agora, só que esses números têm que ser os mínimos possíveis, inteiros. Tá? Tipo assim, você tem a forma da glicose, não é C6H12O6, lembra? Ó, C6H12O6. Se eu simplificar aqui esses valores, 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Qual seria a fórmula? Repare que essa daqui, ó, ou melhor, essa fórmula, que é chamada fórmula molecular, eu posso transformar em CH2O. E esse CH2O é a forma mínima. Você entendeu? Essa aqui é a fórmula mínima. Porque ela foi obtida a partir da fórmula molecular. Professor, mas por que ficou CH2O? Eu não entendi. Você você simplificou. 6 por 6 dá 1. 12 por 6, 2. Ah, tá. 6 por 6, 1. Entendeu agora? Então, na fórmula mínima, a gente vai sempre simplificar? Para obter a fórmula mínima, você pega a fórmula molecular e simplifica ela. Tá bom? Ah, tá. Entendi. Agora, professor, e se eu tiver a fórmula mínima? Como é que eu faço para obter a forma molecular? Aí você vai multiplicar por um fator, um número inteiro, mínimo possível, e você transforma ela numa forma molecular. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Glicose, forma molecular, C6H12O6. Forma mínima da glicose qual é? CH2O, beleza? Em outras palavras, eu estou dizendo que a glicose é formada por um átomo de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso na forma mínima, beleza? Tá. Se eu conseguir a partir dessa. Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Podemos calcular a forma mínima a partir da forma molecular? Pode. E da forma centesimal? Pode também. Ou a gente pode calcular a forma mínima a partir das massas? Claro, da massa molecular. Você entendeu? Olha lá, vamos ver a reação. Vamos ver o exemplo. Uma substância pura foi analisada no laboratório e foram obtidos os resultados. Olha os resultados. 0,4 gramas de hidrogênio. Aqui é massa, hein? Aqui não é massa molar, não. É massa. 2,4 de carbono e 3,2 gramas de oxigênio. Certo? Sendo a forma mínima dessa substância HLCmON, calcule a soma LMN. Repare que a gente tem que saber quanto vale L, quanto vale M e quanto vale N, tá bom? Já que ele deu esses dados aqui, hidrogênio, carbono e oxigênio. O que é que a gente faz? Acha o número de mol de cada um. De quem, professor? Do hidrogênio. Vamos achar o número de mol do hidrogênio. Tá? Depois a gente acha do carbono. Depois acha o número de mol do oxigênio. Vamos achar como é que a gente acha o número de mol. O número de mol é N, né? É dividir a massa pela massa molar. Quem é a massa do carbono, do hidrogênio? Vamos primeiro para o hidrogênio, né? É 0,4 que ele deu. Eu vou dividir por 1. Por que 1? Porque aqui o hidrogênio é 1. E aí eu tenho 0,4. Agora eu vou para o carbono. Faço a mesma coisa. 2,4, que ele deu 2,4 aqui, ó. E eu vou dividir por 12.
que vai dar 0,2, né? E oxigênio, a mesma coisa. Eu vou dividir 3,2 por 16, que oxigênio é 16, né? Ó, que vai dar 0,2. Lembre-se, eu tenho 0,4 mol, 0,2, 0,2. Repare que eu tenho valores decimais aqui. Números quebrados, né? E aí, para a gente trabalhar com fórmula, o ideal, não que seja errado, mas o ideal seria que a gente trabalhasse com números inteiros, ok? E aí tem um artifício matemático que a gente pega o maior e divide pelo menor. Quem é o menor deles? 0,2. Eu divido tudo por 0,2. E aí, ó, dividindo por 0,2, eu não vou alterar nada. A proporção vai ser a mesma. Apenas eu vou dividir 4 por 2, ou 0,4 por 0,2. 2 por 2, ou 0,2 por 0,2. E aqui a mesma coisa. Aqui eu acho 2, aqui eu acho 1, e eu acho 1. Então, o que é que eu tenho aqui? 2 de hidrogênio. Eu tenho 1 de carbono. Está aqui o carbono, né? E eu tenho 1 de oxigênio. Qual é a fórmula mínima? H2CO. Beleza? H2, fórmula mínima, né? CO. Ou H2C1O1. Tá bom? Quando a gente não escreve o valor, é porque é 1. Agora ele quer saber o quê? Calcule a soma. Que soma, professor? M mais N mais N, né? 2 e 1, 3 e 1, 4. A soma disso aqui dá 4. Beleza? Dá 4 aí. Tá? Então, é fácil fazer isso aqui. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, sobre isso aí? Se você tiver dúvida, pergunte, por favor. Não, professor, até aqui tá tranquilo. Tá. Então, a gente vai para o segundo, tá bom? O segundo é uma cópia do primeiro. Só que esse segundo, ele diz assim, que a análise de laboratório teve esses resultados. 0,4, aqueles mesmos que a gente viu. 2,4 de carbono, 3,2 gramas de oxigênio. Mas ele dá uma coisa interessante aqui, que é a massa molar da substância. Ó. Qual é essa massa molar da substância? 90 gramas por mol. Entendeu? Então, a fórmula mínima dessa substância é HLCmON. A gente até calculou, mas não faz mal a gente calcular aqui de novo. Calcularemos o número de mol do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, tá certo? Hidrogênio. Aí eu dividi 0,4 por 1, a gente já calculou isso, né? Tá? Os mesmos dados que ele deu. E a gente divide tudo por 0,2, que é o menor, aí acha tudo inteiro. Sabemos que a fórmula mínima é H2C1O1, que é essa daqui, a fórmula mínima. Beleza? Como é que eu faço, professor, agora para achar? Ele quer agora que você ache a fórmula molecular. Poxa, eu achei a fórmula mínima, tudo bem. E a fórmula molecular? Essa fórmula molecular, você vai multiplicar ela por um número N. Esse número é um número inteiro, tá certo? Mínimo inteiro, de maneira que você multiplicando esse número por isso aqui, você tenha essa fórmula. Da seguinte maneira, para você achar esse N aqui, ó, é só você dividir a massa molecular, ou a massa molar, que é 90 gramas por mol, pela massa da forma mínima. Quanto é a massa da forma mínima? Quanto dá a massa da forma mínima? Quem pode me dizer aí? 30. Dá 30? Carbono é 12, oxigênio é 16, 12 mais 16, ó, é 12, mais 16, mais 4, né? Aliás, não, mais 2, porque cada hidrogênio é 1, aí é por isso que alguém achou aí 30. Então, eu vou pegar a massa molecular e dividir pela massa, são massas, né? Eu vou dividir pela massa molecular da forma mínima, tá bom? Eu vou dividir massa por massa, não é isso? Massa molecular pela massa da forma mínima. E aí vai ficar 90 dividido por 30. Professor, 90 é o quê aqui? Gramas por mol, não é isso? Gramas por mol?
Embaixo também, professor, é 30 gramas por mol. E agora, professor? Ah, beleza, posso cortar com esse aqui, vai dar um número inteiro. Vai dar um número 3. Sim ou não? Você entendeu? Porque é 3. Então, esse N aqui, ele vale 3. Se você pegar esse N e multiplicar por toda a fórmula, você não acha a fórmula molecular? Vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, a fórmula molecular vai ser H6, C3O3. Você entendeu? Alguém não entendeu? Se você pegar esse N e substituir por quanto? Por 3, né? Beleza? Entendeu aí? Então, qual será a fórmula molecular? A fórmula molecular será H6C3O3, né? Lembra que a fórmula molecular você obtém a partir da fórmula mínima. Tá? Beleza. Agora, essa daí. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa aí? Não, né? Calma, professor. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Vá. A massa molar, o senhor calculou a massa molar normal, né? Que nem a gente calcula. Aí, Hidrogênio é um, mas tem 2 hidrogênios, né? Aham. Ele dá aqui as massas, ó, hidrogênio é um, tá vendo? Que é um. Dado carbono e dado oxigênio. Ele é obrigado a dar, mas se ele não der, você olha na sua tabela. Afinal de contas, você está com a arma na mão, uma metralhadora aí na mão, né? Você entendeu? Deixa eu ligar aqui. aí a gente vai sempre dividir, então, a massa molar pela massa mínima. A massa Aí o número que maior pela menor. achar, Divide a o maior número que pela a gente menor. achar, a gente vai multiplicar na fórmula mínima, né? No Isso. caso. Você vai achar o fator, né? Entendi. Lembra que esse fator é um número adicional, que não tem unidade. Por isso que a gente cortou grama por mol com grama por mol e deu o número inteiro. Poderia ser 4, poderia ser 2. Entendeu? Só não pode ser 1, porque a fórmula já é multiplicada por 1. Qualquer coisa já é multiplicado por 1. Quando você escreve qualquer número, ele já está multiplicado por 1, que é ele mesmo. Tá bom? Vocês estão me ouvindo direito? Eu tirei o microfone aqui, fui ligar o ventilador, tá muito calor aqui. Tá bom. Tá ótimo para escutar, professor. Tá, então vou deixar sem o microfone. Bom, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês olhassem esse aí, ó. Dê uma olhadinha aí, ó. Ao se analisar o óxido, olha que ele fala no óxido. Lembrar que óxido é binário, tem 2 elementos, tá? Não metálico, o Y é não metálico, encontrou-se a proporção de 1,5 mol de átomo de oxigênio, que o óxido ele tem que ter oxigênio, né? Ele encontrou, 1,5 gramas, ó, ou 1,5 mol. 1,5. É bom olhar isso. E o Y, segundo ele, o Y do óxido, que é não metálico, né? Esse Y, ele fala que é 1. Então vai ser 1, né? Tá bom? Ó, 1 mol de Y. E 1,5. Não, 1,5 não, professor? O Y ele fala para 1 mol de átomo de Y. 1 mol de átomo de Y. Então, eu botei Y sendo 1. Tá certo? E aqui é 1,5. Certo? Oxe, esse zero aí. Aqui não é zero, né? Aqui é O, oxigênio. Ah, tá. Aqui é 1,5, tá bom? Ó, 1,5. Entendi, agora eu vi. Aqui são índices, tá bom? Beleza. Foi bem observado aí, tá? Obrigado. É porque eu também escrevi meio torto aqui. Então, o que você faz? Você vai pegar esse óxido, botar um parêntese nele e vai multiplicar ele. Tá vendo esse pontinho aqui? Né? Você vai multiplicar ele por um número, tá certo? Agora, qual é o número inteiro menor que torna esse número fracionário um número inteiro? 2, correto? Se você multiplicar tudo isso por 2, você vai obter o quê? Y2, que vai ser 2 vezes 1,
não é? E 2 vezes 1,5 vai ficar Y2. E O quanto? Quanto é o O? 2 vezes 1,5 dá 3. Beleza? Qual é a alternativa que corresponde a isso aí? Hein? Ah, é? Ah, é? É a D ou a E? Eu Não não sei. posso... Eu concordo Ah, que é é, a ah, E. é, ah, é, ah, é, ah, é, ah, é. É, eu concordo, tudo bem, eu concordo. Mas por que não pode ser a letra D? Porque é não metálico. Ah, muito bem. E a letra D, ela tem um metal, né? Ele fala que é não metálico, o Y. Então, é simples, não tem o que fazer. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Bom, eu queria adiantar aqui, tá bom? Olha só. Nessa quarta, diz assim, a combustão realizada em altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio, causadores das infecções respiratórias, afecções respiratórias, né? A análise de meio mol, ó, é meio mol de um desses óxidos revelou 7 gramas de nitrogênio e 16 de oxigênio. Qual é a sua forma molecular? E agora? Ele dá, a forma molecular é para 1 mol, lembre, viu? Mas aqui ele dá quantos mol? A metade, né? Ó, você entendeu? Aqui é meio mol. Então, a gente vai calcular para meio mol. Em meio mol do óxido todo, em meio mol do óxido todo, a gente tem quanto de nitrogênio? Quantos mol de nitrogênio? Como é que a gente calcula o nitrogênio? É dividir a massa, 7, do nitrogênio, pela massa molar dele, que é 14, né? 7 dividido por 14. Cada nitrogênio é 14. Só na tabela, 14, não é nitrogênio. E esse aí dá 0,5, né? Mol. A mesma coisa a gente faz para oxigênio. Lembrando que a massa molar do oxigênio é 16, não é 14 não. 14 é para o nitrogênio. Ó. E a gente divide esses 16 que ele deu, coincidência, né? Com esse 16 que é a massa do nitrogênio, do oxigênio. E a gente encontra 1. Agora, olha só. 0,5 e 0,1. Professor, Oi. o 14 veio da onde? Ah, esse 14, o nitrogênio, tá vendo? O nitrogênio, na sua tabela, ele é 14. 14 gramas por mol. Entendeu? Ah, tá. Já o oxigênio, desculpa aqui, eu já estou no limite, viu? O MIT está me avisando aqui que ele vai me desligar. O oxigênio é 16, viu, gente? Ó, o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. E aí, você, em 1 mol, aqui vai ser o dobro. Vai ter 1 mol de nitrogênio, né? E 2 mol de oxigênio. Porque isso é como se você pegasse tudo isso, certo? E multiplicasse por 2. Você entendeu? Vezes 2. Tá entendendo? Então, qual seria a forma molecular? A forma molecular seria 1 de nitrogênio e 2 de oxigênio. NO2, tá certo? NO2. Fácil, fácil. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí, gente? Hein? Né? Não, tô pegando ainda, mas não tem dúvida, não. Porque cálculo é... Professor, por que multiplica por 2? Oi? Como é? Ah, porque eu multipliquei por 2? Porque olha só, em meio mol, eu não tenho tudo isso, ele quer em 1 mol, né? Se eu quero a forma molecular. Molecular é uma molécula que representa 1 mol e não meio mol. Tá entendendo? É só para deixar o número inteiro, né? Ah, tá, entendi. A forma molecular é baseada não na metade do mol, é em 1 mol. Tá aqui, ó. Como ele dá meio mol, né? Aqui, ele dá meio mol. Esses dados que ele deu é para meio mol. Para 1 mol vai ser o dobro, claro. Certo? Vamos lá. Então, essa daqui, vamos analisar essa. Ó. Essa vocês podem fazer. Ó, meio mol de quinina. Quinina é uma substância que está... a gente chama ela quinina no popular, mas ela pode ser chamada também de quina. Está na casca do limão, casca da laranja, frutas cítricas tem quinina, ou quina, né?
É só lembrar da hidroxicloroquina, só que não é a mesma coisa não. Hidroxicloroquina é outro composto, tá bom? Mas tem o hidroxicloroquina tem quina também na proporção. Bom, vamos lá. Tratamento da malária. Ele diz que 120 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio, 1 mol de átomo de nitrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Esses mols ele já deu de nitrogênio e oxigênio. Falta a gente calcular o número de mol de carbono e o número de mol de hidrogênio. Tá certo? Para esse meio mol. Então, em meio mol, olha lá, em meio mol, a gente tem carbono, né? Lembre que carbono ele deu 120, a gente vai dividir 120 por 12. Por que 12? Porque o carbono é 12, né? Tá certo? Que vai dar 10, né? 10 mol, beleza. Vamos fazer o mesmo processo para o hidrogênio. Só que o hidrogênio é 1, a gente vai dividir por 1. 12 dividido por 1. Olha lá. Que vai dar 12, tá certo? Agora, aqui, o nitrogênio e o oxigênio, ele já deu direto a quantidade de mol. Beleza que a gente não precisa calcular. Olha lá. Ele deu, o nitrogênio deu 1 mol, nem preciso calcular aqui, ele já dá direto. E a mesma coisa é o oxigênio, também já deu direto. Então, em meio mol, eu tenho tudo isso. E em 1 mol, eu vou ter o quê? O dobro, né? 20 de carbono, 24 de hidrogênio, porque o hidrogênio era 12, né? 2 de nitrogênio, é só dobrar, né? E 2 de oxigênio. Qual a forma molecular da quinina? Ele pergunta qual a forma molecular da quinina. A quinina ela vai ter C20, né? C20, H24, certo? N quanto? N2, O2, beleza? O2. Forma da quinina é essa. E a gente pode botar assim, C20 um atrás do outro. H24, N2, O2. Beleza? Olha lá. Se eu perguntasse assim, qual é a fórmula mínima da quinina, em vez de forma molecular, como é que vocês faziam? Diga aí. O quê? Se eu perguntasse qual a fórmula mínima, porque essa forma molecular, né? Não é isso? Se eu perguntasse Sim. a fórmula mínima, o que você faria? Vai ficar, A forma molecular é essa. vai ficar C10H12NO. Muito bem. Que é essa daqui. Tá bom? A forma mínima é a forma de meio mol. A forma molecular é a forma de 1 mol. Percebeu? Então, aqui eu podia perguntar na prova, né? Qual seria a fórmula mínima. Aí já dá direto. Se você achar, você já joga. Tá bom? Mas a forma molecular precisa fazer isso aí. Bom, então, eu vou pular essa daí que é bem fácil, né? Mas eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, né? Vocês têm dúvida desse assunto? Tá no vídeo aula, viu? Vocês têm dúvida? Claro que vai ter, porque vocês precisam fazer exercícios. O livro de vocês está cheio de exercícios no banco de exercícios do livro. Tem alguns exercícios, não é muita coisa não, mas tem alguns exercícios que são interessantes. É importante vocês treinarem, porque cálculo é assim, a matéria é cálculo, é fisicoquímica, né? Essa parte fisicoquímica envolve cálculo, tá certo? Às vezes o aluno tem muita habilidade com cálculo, mas com jeitinho vai lá, tá bom? Certo? Eu queria colocar outra questão, né? Não sei se vai dar tempo, acredito que dá, né? Alguém tem dúvida dessa daí que a gente estava trabalhando? Não, né? Hein, gente? Não. Não, né? E essa daqui, se eu colocar essa, determine a fórmula percentual, olha aí, né? A fórmula centesimal, né? Das substâncias relacionadas a partir dos dados experimentais fornecidos. Decomposição do acetileno. Acetileno é uma substância, né? Certo? É um gás. Aí esse acetileno,
ele tem carbono e hidrogênio. A gente na química chama ele de, na categoria dos hidrocarbonetos. Aqui só tem carbono e hidrogênio. Então, a decomposição de 1,3 grama de acetileno, ele dá a massa de acetileno. Aí se decompõe em carbono. Quanto de carbono, professor? 12 gramas. E quanto de hidrogênio, professor? 0,1 grama. Tá certo? Aí a gente pode colocar aqui acetileno e se decompõe, ó, em carbono e hidrogênio. E essas massas, foi as massas que ele deu. 1,3 grama de acetileno se decompõe 1,2 grama de carbono e 0,1 grama de hidrogênio. Se a gente somar, vai dar 1,3 aqui, ó, pela lei de Lavoisier. E é isso que ele fala. E agora, determine a fórmula percentual. O que é que vocês fazem? Diga aí. Aqui é grama, viu? Não, botou A fórmula percentual, a gente vai colocar isso daí sobre... 100. Ah, muito bem. O hidrogênio fica sobre 100. Não, querida. Hidrogênio Não, é acetileno. Ah, tá. acetileno. É 100% de acetileno. Entendeu? Ixi, eu peguei... vou pegar uma borracha aqui, que eu vou apagar isso aqui, que ficou horrível. Vamos lá. Mas ele quer descobrir o que... Ah, tá. Ele quer descobrir o que o acetileno produziu, né? Ele quer... Repare só. Você vai calcular X aqui e Y aqui. E X, Y... o X é uma porcentagem e Y é uma porcentagem. Você vai saber quanto de carbono tem e quanto de hidrogênio tem. Você entendeu? Mas, professor, tipo, se pedir os dois na questão, nem precisa calcular, assim, tipo, pedir os dois. Você descobrindo um, você já descobre o outro. Já descobre o outro, exatamente. Então, esse daqui a gente pode analisar com nesses dois parâmetros. Aqui a gente vai fazer assim, 1,3 dividido por 100 igual a 1,2 sobre x. Calcula x, certo? Olha lá. E a gente calculando x, a gente já viu que vai dar 92,30%. Tá? Esse é o cálculo que está aí. Mas eu nem me preocupo com o cálculo, eu sei que você já sabe essa parte aqui. Tá? E isso aqui é de carbono, C. Carbono, que é esse daqui, ó. Certo? E aí, como você falou, se eu acho carbono, o hidrogênio é o restante que sobra.